Olá, eu sou Jeremias Gomes, esse é o Código Aberto, o programa que desvenda todos os mistérios da tecnologia para você, conversando com os melhores especialistas. E hoje a gente vai falar de um assunto que é sério, viu? Enquanto você assiste este programa, uma criança está sendo aliciada online, segundo dados da SaferNet. A cada 8 minutos, uma nova página com abuso infantil é criada no Brasil. Mas o que os criminosos não querem que você saiba é o que existe um método simples para detectá-los. Hoje você vai descobrir os 3 sinais secretos de todo predador digital. Como é que ele usa isso e uma palavra pode sempre salvar o seu filho. Você vai entender também neste programa. E olha, para isso a gente vai conversar agora com o Dr. Lucas Uster. Dr. Lucas é advogado, é especialista em direito cibernético, já está aqui com a gente. Doutor, seja muito bem-vindo aqui, obrigado por nos atender. Eu sempre peço para os nossos entrevistados falar um pouquinho do seu currículo, do seu trabalho, como é que o senhor foi parar nessa área que é tão envolvente, tão interessante. Tudo bem, Jeremias? Muito obrigado. É um prazer estar aqui no Código Aberto, né, trazendo esse tema, né, essa discussão que é tão importante e que eu acredito também que vai ser muito importante para os pais assistirem depois, para eles poderem orientar melhor, né, tanto seus filhos quanto até mesmo outros pais. Então, meu nome é Lucas Uster, eu sou advogado, eu trabalho com direito digital, propriedade intelectual e direito empresarial. Então, tenho essa atuação que mescla muito a área civil com a área criminal, né? Porque hoje em dia esse tipo, né, de problemas que envolvem questões digitais que a gente lida são problemas multidisciplinares também, né? Então, eles exigem que a gente se aprofunde muitas vezes em mais de uma área. Também sou professor e mestre em Direito Civil Empresarial e gosto bastante de compartilhar conteúdos, né? É por isso que eu achei tão interessante também esse convite para a gente estar debatendo hoje aqui esse assunto, que é um assunto que está muito em alta e é um assunto que quanto mais a gente conseguir divulgar informações sobre ele, mais a gente consegue, dentro das nossas possibilidades, reduzir o impacto negativo, né, que esses problemas vêm causando. Entendi. Doutor, há muitos anos eu entrevistei especialistas sobre segurança na área para crianças e adolescentes, e eles me falavam o seguinte, olha, você deixa seu filho brincar 11 horas da noite, meia-noite, 1 hora da manhã na praça, ali, sem segurança nenhuma, o, a- o ambiente digital é a mesma coisa. Você não pode deixar seu filho brincando no ambiente que você não faz ideia do que seja. Agora, existe um obstáculo aí, né, doutor? Porque com as diferenças geracionais, nem sempre o pai entende tanto de tecnologia quanto o filho que já está ali envolvido nisso, né? Como é que o pai tem que agir nesses casos? Se aproximar mais da tecnologia ou se aproximar mais da criança? Ótima pergunta. No ambiente físico, é muito mais fácil a gente conseguir visualizar, né, se a criança está num local seguro ou não. Agora, no ambiente digital, é extremamente difícil, por quê? Porque o quarto de uma criança, a partir daquele quarto, ela está tendo acesso ao mundo inteiro, né? E a partir desse acesso ao mundo inteiro, ela pode acabar sendo vítima de crimes gravíssimos, como a gente vem vendo, né, ultimamente nas notícias isso acontecer. O que é importante os pais fazerem, né? Eu diria que tem 2 pontos principais que os pais precisam se aprofundar melhor. Primeiro, eles precisam entender sim, né, como funcionam os dispositivos de internet, como funcionam os acessos, né, os perfis, quais são as plataformas mais utilizadas hoje pelos jovens. Tudo isso é importante, né, porque sabendo, né, essas características técnicas, né, quais são as plataformas mais comuns, os pais também vão ter uma bagagem melhor para conseguir lidar com o monitoramento, né, que eles têm que fazer. Isso aí é um ponto. Agora, outro ponto que tu trouxe, que também é muito importante, é esse contato próximo com o seu filho, né, com a sua filha. Esse contato, né, essa abertura para o diálogo, poder conversar livremente, né, sobre diversos temas, inclusive sobre segurança digital, sobre crimes sexuais que podem acontecer na internet, né? E não só crimes sexuais, né? Mas outros crimes também que podem acontecer pela internet. Essa abertura é que vai gerar também a confiança para o filho ou para a filha
poder trazer para os pais eventuais problemas que eles estejam sofrendo, né, nesses ambientes. E sempre também acolher, né? Buscar dar atenção, né? Tentar passar algum tempo fora, né, de redes sociais também, porque querendo ou não, os filhos eles imitam o comportamento dos pais, né? Então, se um filho vê que o pai dele ou a mãe dele tá sempre na internet, sempre mexendo no celular, ele tende a imitar esse comportamento também, né? Então, tentar trazer os filhos para experiências que não sejam somente digitais também ajuda muito, né? E isso reduz bastante o índice a probabilidade dessa criança, desse menor, ser vítima, exatamente porque ele vai ter outros focos na vida que vão acabar tirando ele, né, dessa probabilidade, ou pelo menos diminuindo bastante. Mas realmente é um desafio, porque a gente vai na churrascaria, nos almoços, jantares, está sempre uma criança lá, os pais conversando e as crianças ali no celular com algum joguinho. É mais cômodo, mas é complicado, né? Enfim. Doutor, eu estava fazendo uma pesquisa aqui, olha, os objetivos principais desses criminosos que aproximam emocionalmente dessas crianças e adolescentes pela internet para praticar crimes. Os principais, obter imagens íntimas de nudez de crianças, chantagear, né? Aí a chantagem pode ser para a criança ou para os pais, marcar encontros presenciais, vender dados ou aplicar golpes e participar de comunidades criminosas online. Depois a gente pode falar um pouquinho disso tudo, mas eu queria então que o senhor dissesse, o que é mais comum? Essa questão da nudez ou esses crimes são diversificados? Eles são bem diversificados. Atualmente, por uma experiência mais empírica, eu diria que a questão da nudez ela tem se intensificado bastante, mas é importante que a gente foque não só nela, né? E foque em outros problemas também digitais que podem acabar acontecendo. Eu vou dar alguns exemplos, tá? De alguns problemas que é importante os pais saberem que existem para que eles possam se atentar, né? Para caso exista algum indício disso estar acontecendo com os seus filhos. Um deles é esse que tu comentou, né? Dessas ameaças, né? A gente chama também de aliciamentos, né? Existe até um termo mais popular que a gente chama de grooming, né? Que é exatamente esse aliciamento do menor, né? Tentar fazer com que tentar primeiro ganhar a confiança dele, né? Muitas vezes até se passando por alguém da idade ou por alguém que sofre dos mesmos problemas. E aí, com isso, o criminoso vai ganhando essa proximidade, essa confiança, e aí ele consegue acessar o jovem de uma maneira já muito mais próxima. E a partir disso, ele começa então a receber fotos, né, muitas vezes até espontâneas, né, no início é normal até ele receber espontaneamente, exatamente por essa confiança que ele conseguiu gerar, mas aí com o tempo, o que que vai acontecendo? Com o tempo, munido de tudo isso, né, todos esses materiais, essas informações que ele recebeu, ele começa então a utilizar isso em favor dele, né, ou para receber novas imagens, ou pedindo, às vezes até mesmo pedindo outros benefícios, né? Dinheiro, Pix, né? Ou vídeos que não sejam necessariamente vídeos de conteúdo sexual, mas que sejam vídeos gravíssimos também, né? Como, por exemplo, recentemente houve uma operação até que pegou diversos criminosos que estavam atuando, instigando os jovens a se mutilarem, né? Em vídeos ao vivo e outros jovens assistindo. Imagina o risco disso, né, para os pais. Então, infelizmente, as ferramentas digitais, né, as plataformas, elas evoluem, mas os crimes e outros ilícitos também evoluem e a gente precisa buscar esse equilíbrio, né, e ir entendendo quais são os tipos mais comuns para poder lidar contra esses tipos e prevenir, né, principalmente. Doutor, o que é bom a gente dar sempre essa orientação para os pais. O que o senhor diz para os pais em relação a essa conversa? É natural que o pai fale, olha, eu vejo o que você está vendo na internet. Eu até queria que o senhor falasse, até juridicamente, até que idade um pai pode vasculhar, porque o pai tem o direito, né, de olhar que hora você entrou, o que você acessou, se for criança principalmente, né? Queria que o senhor falasse juridicamente e também como é que na prática o pai deve conduzir olhar o que o filho está fazendo. Perfeito. Perfeito.
Existem muitos pais, né, que ficam com medo, às vezes, de monitorar os dispositivos dos filhos, achando que isso pode ser algum empecilho para eles, né, mas na verdade não. Primeiro que os pais, por lei, eles têm o poder familiar, né, eles têm o dever, inclusive, né, não é só um poder, mas eles têm o dever de monitorar os filhos, né? Assim como no ambiente físico, né? Imagina, o pai pode deixar um filho menor, por exemplo, vamos pensar uma criança, andar sozinha por um condomínio e chegar perto de uma piscina, e se a criança cai na piscina, ele não vai responder por isso. No ambiente digital é a mesma coisa, né? A diferença do digital é que ele exige, de certa forma, que os pais tenham algum conhecimento para poder lidar com essas barreiras, né? Mas os pais, eles podem sim monitorar o comportamento, né, dos seus filhos nas redes sociais e devem fazer isso. Por lei, né, a criança, por lei, ela é considerada até os 12 anos, mas o adolescente também pode, ele tem ainda, né, um certo limite a ser monitorado, e as próprias plataformas digitais, a grande parte delas tem controles parentais a grande parte delas considera até os 13 anos, né? Não existe, na verdade, na legislação a idade específica para fazer esse monitoramento. Isso vai muito mais também da relação que os pais têm com os filhos, vai muito mais do conhecimento, né, da maturidade que esses filhos já adquiriram, mas os controles parentais são ferramentas que vale muito a pena os pais utilizarem, né? O que seriam esses controles parentais? E outro ponto bom, né, sobre isso, que é importante os pais saberem. Grande parte, quase a maioria dos controles parentais dos dispositivos são gratuitos e já vêm instalados nos próprios dispositivos. Então, os pais não precisam buscar, não precisam comprar uma ferramenta ou comprar um equipamento, não. No próprio dispositivo dos filhos já tem isso instalado, eles só precisam usar, né? E o que são esses controles? Depois vale a pena os pais entrarem no celular, né? Se for Android, se for iOS, né? Cada um vai ter ali o seu local, mas vale a pena olhar e explorar melhor isso aí. Tem diversas ferramentas, como por exemplo, a gente pode controlar o tempo de acesso, né, que o menor vai ter no dispositivo, tempo de tela. É possível controlar alguns sites que podem ser acessados ou que não podem, as compras também, né, pelo aplicativo. É normal também os jovens fazerem compras às vezes, né? E isso também traz diversos riscos, isso é possível ser controlado. A própria localização também, né? É importante de vez em quando monitorar também. Tudo isso é possível fazer pelos controles parentais. E aí tem outras ferramentas também pagas que os pais podem buscar caso queiram, mas nem sempre é necessário. Com as gratuitas já é suficiente. E agora, né, o que mais importante ainda que eu diria do que esses controles e esse monitoramento, mais do que isso é o diálogo que a gente tinha conversado mais cedo, né, no início da nossa conversa. Esse diálogo é ele que vai gerar essa abertura para o filho poder trazer as questões. É isso que vai gerar também os laços mais fortes entre o pai e o filho. E com isso o fluxo, né, de informações ele transita de forma muito mais simples e muito mais natural. E aí os pais vão percebendo, né, os seus filhos e o que vem acontecendo de bom ou de ruim com eles. É, Então isso aí até vale mais do que o controle em si. é verdade, porque eu estava lendo aqui, você tem alguns controles nativos parentais das plataformas, seja Android ou iOS, enfim. E você pode até, claro, é um direito do pai ter até a senha dessas redes sociais e tudo. Só que seu filho com 12, 13 anos, rapidamente ele vai conseguir criar a senha dele e fazer as coisas. Então, melhor é o diálogo, conversa, né? Principalmente com criança. Porque é muito sutil, não é, doutor? Essa aproximação desses criminosos porque eles são perfis falsos de criança, falam como crianças, e de repente uma brincadeira de nudez, a criança está achando que é uma nudez, né? Que é uma brincadeira, desculpe. Mas olha, ele entra com uma brincadeira sutil, a criança está achando que é uma brincadeira, mas é um conteúdo sexual. E aí pode usar essas fotos, pode fazer chantagem, pode vender isso na internet. São vários os crimes que podem ocorrer. Quais são os sinais, doutor, que uma criança já pode estar envolvida
com algum tipo desse criminoso ou que ele já está fazendo algum tipo de chantagem? Ótima pergunta também. Esses sinais são pontos que os pais precisam se atentar, né? Percebendo determinados sinais, é importante buscar esse contato mais próximo com o filho, né? Buscar monitorar mais constantemente, falar com a escola também, né? Com o colégio. Mas quais são os sinais mais comuns que a gente percebe? Primeiro deles, de repente, o filho ou a filha sempre agiu naturalmente com o seu celular, com o seu computador, mas aí imagina de um dia para o outro, quando o pai ou a mãe se aproxima, ele esconde o celular ou fecha o computador, bloqueia a tela, repentinamente, né? Isso é um grande indício, né? Porque se isso de repente começou a acontecer, pode ter acontecido ali algum crime, né? Algo em que esse menor está sendo vítima e que, por uma questão natural do ser humano, né? O ser humano ele costuma não divulgar, né? Ele costuma não compartilhar esse tipo de problema. Então, é um sinal muito forte. Outro sinal também muito forte, de repente, o rendimento escolar do menor começou a cair, né? O que significa isso, né? Muitas vezes ele não está mais tendo, ele não está conseguindo se concentrar. Se ele não está conseguindo se concentrar de forma repentina, pode ser também sinal de que alguma coisa virtual, né, algum problema virtual, ele esteja sofrendo. E aí é importante começar a ficar de olho. Claro que não necessariamente seja esse, né, a causa, mas são pontos de alerta, né? Os pontos de alerta, eles não são um diagnóstico, né, definitivo, mas são pontos para a gente começar a mapear e começar a dar uma atenção maior quando percebe, né? Para isso que servem esses pontos de alerta. Outro ponto de alerta também, alterações de humor repentinas, né? Do nada, o menor começa a ficar ansioso, do nada começa a ter uma crise de depressão, ou algum distúrbio alimentar repentino, tudo isso são indícios também de que ele pode estar sendo vítima de algum crime virtual, né? Ou alterações, por exemplo, de amizades, né? De repente ele era super social, estava sempre com os amigos, de repente se fecha no quarto, não quer conversar com ninguém, não quer conversar nem com os familiares. Se isso começa a acontecer, pode ser também um sinal muito forte. Existem vários outros sinais também, não vou trazer todos aqui, né, em razão do nosso tempo, mas eu diria assim, tudo que o pai percebeu, a mãe perceber, que começou a acontecer de forma brusca, repentina, e que mudou o comportamento do seu filho, é um sinal de alerta. E aí ele precisa buscar esse diálogo, né? O diálogo, ele é o que vai melhor abrir portas para que o pai consiga entender o que está acontecendo, antes das ferramentas, né? Como eu tinha já comentado. Doutor, o senhor é da área jurídica, né? Nós estamos conversando aqui com o doutor Lucas Uster, que é advogado especialista em direito cibernético, mas logicamente vocês trabalham muito com vários profissionais, né? E um deles é o psicólogo. O psicólogo pode ajudar nesse momento em que o pai tem uma certa dificuldade? Porque eu vejo muito, doutor, um preconceito muitas vezes dos pais de procurar ajuda de psicólogo, porque às vezes, meu filho não tem nada, ou o pai acha assim, eu não estou cuidando bem, não estou dando uma boa educação, o que que os outros vão pensar? Não é bem por aí, né, doutor? Não. Até eu diria, embora eu seja advogado, eu diria que surgindo, né, os pais percebendo essa importância de conseguir ter essa conversa melhor com os filhos, muito antes de procurar um advogado, o psicólogo é o melhor profissional para conseguir estabelecer essa comunicação, né? Ensinar, porque são questões que a gente tem que aprender, né? A gente não nasce aprendendo a se comunicar com um filho, ou até não só com o filho, né? A gente não nasce aprendendo a se comunicar. Então, dependendo do tipo de relação que a gente estabelece, a gente vai ter que aprender. O jovem ele tem uma realidade diferente, né, muito diferente da dos pais. Então é importante entender como funciona a mente dele, como abordar determinados assuntos. E aí o psicólogo ele é muito importante. Inclusive ele evita diversos problemas, né? Não só problemas envolvendo crimes virtuais, mas problemas diversos, né? Doutor,
O melhor é precaver, a gente falou muito de conversa, e inclusive também, claro, de segurança. Os pais têm, o senhor falou muito bem lembrado, é, a obrigação, inclusive o direito, mas também o dever de saber onde é que seu filho está na internet, né? Agora, digamos que já aconteceu, o filho já está passando por uma extorsão, o pai também. Existe apoio psicológico? O senhor está em Porto Alegre, né? A gente está aqui no estado de São Paulo. Como é que funciona isso na prática? Quem procurar? Ótimo. Aí começam a entrar as questões jurídicas, né? Aí Uhum. é importante agir e agir rápido, né? Descobrindo, né, que houve ali algum desses crimes, desses problemas, os pais precisam agir rápido, porque tudo que envolve o meio digital, se a gente demora para agir, a gente pode acabar perdendo não só deixando de punir o criminoso, né, mas até mesmo perdendo as provas que levariam a descobrir quem é esse criminoso. Então, tem que agir rápido. Vamos supor que um pai ou uma mãe tenha descoberto, né, que o seu filho está sendo vítima de um crime sexual virtual. O que ele tem que fazer? Primeiro, claro, o apoio emocional ele vai ser importante, né? Ele tem que manter esse apoio, buscar esse apoio, mas em paralelo a isso, o que ele vai ter que fazer? Armazenar as provas todas que ele tiver ali com ele instantaneamente, né? O que seriam essas provas? E eu vou tentar trazer uma linguagem bem leiga, bem popular, porque o foco é a gente conseguir mostrar para os pais que são atitudes que eles conseguem fazer sozinhos, né? Então, por exemplo, os prints de tela, né, as capturas de imagem da tela, das mensagens que foram recebidas, as URLs, né, os links, quando a gente entra na internet, né, o nome que a gente digita, aquilo é a URL, é importante guardar aquilo. Por quê? Porque a partir daquela URL é possível fazer alguns tipos de rastreio, e aí pode ser que seja a URL essa URL que vai levar até a identificação posterior do criminoso. Denunciar diretamente nas plataformas também é importante, porque todas as plataformas elas têm um botão, cada uma vai ter num local específico, né? Mas não é difícil de localizar esse botão. E quando a gente denuncia por meio da plataforma, a própria plataforma ela já faz a coleta de diversos dados ali, metadados também, que os pais sozinhos não vão ter condições técnicas de fazer, mas denunciando na plataforma, a plataforma faz isso também, né? E muitas vezes a plataforma também leva essa denúncia adiante. Então, a denunciar na plataforma é extremamente importante, né? Fazer um boletim de ocorrência também é importante, bem importante, e fazer rápido esse boletim de ocorrência, né? Por que rápido? Porque o boletim de ocorrência é que vai levar ao conhecimento da autoridade policial que houve um crime. Então, se demorar para fazer esse boletim, a autoridade policial vai demorar para saber que aconteceu aquele crime. Então, é importante ser rápido. Se for possível fazer no momento ali, melhor ainda. E nesse boletim de ocorrência é importante também colocar, né, anexar todas essas provas que eu comentei. Por quê? Porque daí a gente já vai dar os fatos para a autoridade policial, mas também já vai dar embasamento técnico para ela, né, os materiais necessários para que ela consiga se agilizar na investigação que ela vai fazer. E existem delegacias especializadas também em algumas regiões, mas muita gente deixa de fazer as denúncias porque acha que só pode fazer numa delegacia especializada, né? Isso também é importante a gente comentar aqui que não. Existem delegacias de crimes cibernéticos, por exemplo, que são altamente especializadas nesse tipo de crime, mas não são todas as cidades que vão possuir. Se a tua cidade não possui, tu pode registrar o boletim de ocorrência numa delegacia normal, não tem problema fazer isso. E a delegacia normal, sendo o caso, ela pode até atuar em colaboração com outras entidades ou até mesmo outras delegacias para conseguir, né, buscar essa investigação técnica, porque elas são investigações bem avançadas que são feitas para esse tipo de crime, né? Envolve perícia digital, envolve VPNs muitas vezes. Então, é algo complexo, mas é importante levar rápido até a polícia. E tem também outros canais que é interessante a gente citar aqui. Um deles, tu até comentou, Jeremias, no início da entrevista, né, que é a SaferNet. A SaferNet, ela possui um portal onde é possível fazer denúncias diretamente por esse portal
e é possível fazer denúncia de forma gratuita e anônima, né? Tem gente que não denuncia porque tem medo de, se eu denunciar, daqui a pouco eu posso acabar sendo exposto, né? Não precisa ter esse receio, dá para fazer as denúncias até mesmo de forma anônima e a SaferNet ela leva também adiante depois essas denúncias, né? Então, tem vários canais que a gente pode usar. Tem um outro canal também que é por telefone, que é o Disque 100. O Disque 100, ele é um canal onde também é possível fazer esse tipo de denúncia de forma até mesmo anônima e as apurações elas tendem a acontecer de forma rápida, né? Principalmente se a gente leva evidências já quando faz essa denúncia. Agora, doutor, a gente está caminhando para o final, mas eu queria só que o senhor explicasse também rapidamente se o pai detectou que a criança está sendo vítima de um criminoso cibernético e pela internet, elas entram nesses joguinhos aí. Alguém citou aqui também a questão do Discord, né, que muitas vezes é citado como um local onde as crianças e adolescentes vão e os pais não têm muito conhecimento, mas só para citar são várias, né, as plataformas. Mas se já está sendo vítima, não é bom também, antes de bloquear, continuar pegar a orientação da polícia para conversar com esse criminoso, porque ele está sendo um falso do outro lado, para, sei, dar um pano para, como é que se diz antigamente, né? Corda para se enforcar, né? Também acho que, o senhor acha que seria interessante isso? Nunca é ideal os pais fazerem nada por conta própria, tá? Por quê? Porque, principalmente até pela falta de conhecimento técnico, às vezes, agindo por conta própria pode piorar a situação. Ah, Agora, em levando a situação de imediato para a polícia, para a autoridade policial, e a autoridade policial entendendo, né, que faz sentido seguir com essa investigação nesse formato, né, ela conduzindo com todos os especialistas envolvidos, aí pode ser que sim faça sentido e existem investigações que são feitas dessa forma. E muitas chegam a resultados também muito concretos. que Então, bom. muitas vezes esse tipo de investigação funciona. Agora, os pais fazerem isso por conta própria, achando que estão ajudando, né, na investigação, isso pode piorar o cenário, né? Ele pode inclusive acabar expondo mais informações mesmo sem saber. E querendo ou não, dependendo do conteúdo que esse pai ou essa mãe acabar acessando durante essa investigação privada, digamos assim, é, pode ser que inclusive eles acabem incorrendo sem saber em outros ilícitos, né? Então é importante ter o acompanhamento da autoridade competente para fazer esse tipo de investigação. Muito bem Mas sim, lembrado. em alguns casos funciona. Muito bem lembrado, muito bem esclarecido. Eu conversei com o Dr. Lucas Uster, advogado, especialista em direito cibernético. A conversa é boa, passa rápido, doutor, mas fica aqui nosso convite para voltar, porque é um assunto recorrente. A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo tem aqui comissões, frentes parlamentares que cuidam muito dessa questão das crianças e dos adolescentes. Então, para nós é um prazer tê-lo aqui e esclarecer a população. Muito obrigado. Muito obrigado, eu que agradeço e espero que a nossa conversa tenha sido muito proveitosa, né, para todos os pais, que a gente consiga pelo menos reduzir dentro do possível o número, né, de problemas como esse que a gente vem vendo. Muito obrigado. Se você tem interesse aí, procura o Dr. Lucas Uster, advogado especialista em direito cibernético. Tem publicações, tem aí bastante material para você acompanhar, tá bom? Obrigado por sugerir este tema aqui e sugira os próximos que a gente traz aqui no Código Aberto. Até a próxima edição.